Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Tia Lucieide está morrendo de saudades. Trouxe novidades na aula de hoje. Vamos conferir? Pessoal, vamos conferir o que o nosso roteiro de atividades de língua portuguesa trouxe hoje. Bem, para começar, o assunto da aula de hoje será a respeito de um tema que vocês já conhecem, a fábula. Agora, porém, vamos aprender a recontar fábulas. É um assunto que você já conhece, porém, você vai ver um outro ponto de vista desse assunto. Você vai aprender como se reconta uma história, tá? Como é que eu conto uma história que eu ouvi? A gente vai falar a respeito disso. Depois, no site da escola você encontra a videoaula de hoje e os slides com todo o conteúdo da aula. Isso daqui vocês já estão acostumados, não é? Sempre a tia deixa disponível para vocês lá a videoaula e os slides, que aí vocês têm acesso a hora que quiserem ao conteúdo da aula. Depois da explicação do conteúdo e dos exercícios através da videoaula, faça as atividades da página 100 do seu livro de língua portuguesa. A produção textual dessa semana será no livro de língua portuguesa, não tem folhinha. Vá até a página 101 do seu livro, planeje o seu texto e em seguida registre a escrita da fábula na página 102. Após finalizar a escrita, não se esqueça de tirar uma foto do seu texto e enviar para o e-mail lucieide.rocha@prof.trelelê.com.br para que eu possa corrigir e enviar para você. Quando terminar de escrever o texto, não esquece de pedir para o papai ou para a mamãe para tirarem uma foto e enviarem para o e-mail da tia, tá? Que aí a tia corrige e envia de volta para você. E depois que você terminar todas as atividades, acesse o link abaixo e divirta-se com um jogo bem legal. E o melhor, o jogo vai permitir que você ajude um personagem de uma fábula. Olha aqui o jogo. É da lebre e da tartaruga. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês desse jogo, para você ficar com vontade de jogar. Olha, mas só pode jogar depois que fizer os trabalhos, hein? Combinado? E o joguinho que eu dei o link para vocês lá no roteiro é esse aqui, ó. Olha que legal. Você vai ter que ajudar a tartaruga a ganhar da lebre. Olha lá. Existem vários níveis e aí você vai escolher o nível que você quer e vai ajudando ela a fazer esses caminhos até ganhar da lebre, certo? Bem legal, né? E vamos agora para a nossa matéria de hoje, recontando fábulas. Vou falar um pouquinho a respeito da história das fábulas com vocês. Em um outro momento já falamos a respeito disso, mas vou lembrar alguns pontos novamente, ok? As fábulas são histórias muito antigas e, por isso, possuem muitas versões. Isso vocês já sabem, não é? As fábulas são histórias tão antigas que eram contadas na época em que nem existia escrita, em que as pessoas nem registravam os textos ainda por escrito. O ditado "quem conta um conto, aumenta um ponto" pode explicar um pouco a respeito da existência de várias versões para essas histórias. Claro, esse ditado ele faz todo sentido dentro do que estamos falando, do reconto de fábulas. Por quê? Porque toda vez que alguém vai contar uma história que ouviu, essa pessoa não vai conseguir contar a história exatamente da forma como ela ouviu. Sempre ali vai existir a troca de uma palavra ou até mesmo de uma frase. E tem pessoas que gostam também de modificar um pouco do que ouviu porque acha que vai ficar mais interessante, então vai modificar um trecho inteiro da história. E daí surgem as várias versões das fábulas, certo? Vamos agora para o livro de língua portuguesa na página 98. Eu vou ler e explicar para vocês o conteúdo que existe lá. Vamos lá, pessoal, página 98 do livro de língua portuguesa. Recontando fábulas. Estudamos que as fábulas são narrativas curtas, recheadas de experiências. Elas ilustram tanto defeitos quanto qualidades humanas, para ao final refletirmos sobre uma moral. Esse tipo de texto tem uma ligação muito importante com a sabedoria popular que é transmitida entre gerações.
Embora tenham sido registradas há muito tempo, as fábulas são textos que pertencem à tradição oral. Elas trazem temas importantes relacionados ao comportamento humano e aos nossos valores sociais, levando-nos a refletir sobre virtudes, defeitos, sentimentos, força e fraqueza, situações de caráter, esperteza e personalidade. Nas fábulas, os animais são colocados em situações humanas para que o leitor aprenda com eles. Cada personagem assume um valor. Por exemplo, a formiga representa o trabalho, o lobo passa a ideia de poder e tirania, a raposa sugere a esperteza e a astúcia, e etc. Até hoje, as fábulas são recontadas por inúmeros escritores. No Brasil, tivemos um importante escritor que também se aventurou nesse mundo fabuloso. Monteiro Lobato, autor que criou todo o universo do Sítio do Pica-Pau Amarelo, também partilhou conosco incríveis versões para as fábulas. Vamos conhecer a versão de Lobato para a fábula O Lobo e o Cordeiro. Vamos agora conferir duas versões de uma mesma fábula, ok? Fiquem atentos. O sapo e o boi. O sapo coachava no brejo quando viu um boi se aproximar do rio para beber água. Cheio de inveja, ele disse para os amigos: "Querem ver como eu fico do tamanho desse animal?" "Impossível", respondeu o pato. "Absurdo", comentou a coruja. "Esqueça", disse a garça. Então, para o espanto de todos, o sapo estufou a barriga e aumentou de tamanho. "Viram só? Eu não disse que conseguiria?" gabou-se o sapo. "Pois fique sabendo que você não conseguiu alcançar nem as patas dele", comentou a garça. Inconformado, o sapo continuou a estufar. "E agora? Já estou do tamanho dele?" perguntou novamente. "Só se for do tamanho de um bezerro", respondeu o pato. "E é bom você parar com isso antes que se machuque." "Só vou parar quando ficar maior que o boi." Sem dar ouvidos aos amigos, o sapo estufou tanto que explodiu como um balão de gás. "É nisso que dá não se conformar com o que se é", disse a coruja, que não pensava em outra coisa a não ser continuar sendo ela mesma. "Não tente imitar os outros. Seja sempre você mesmo." Essa aqui é uma versão de Esopo. Agora vamos conferir uma outra versão dessa mesma fábula. A rã e o boi. Tomavam sol à beira de um brejo uma rã e uma saracura. Nisto chegou um boi que vinha para o bebedouro. "Quer ver", disse a rã, "como fico do tamanho deste animal?" "Impossível, rãzinha, cada qual como Deus o fez." "Pois olha lá", retorquiu a rã estufando-se toda. "Não estou quase igual a ele?" "Rapaz, falta muito, amiga." A rã estufou-se mais um bocado. "E agora?" "Longe ainda." A rã faz novo esforço. "E agora?" "Que esperança!" A rã, concentrando todas as forças, engoliu mais ar e foi se estufando, até que, plaf, rebentou como um balãozinho de elástico. O boi, que tinha acabado de beber, lançou um olhar de filósofo sobre a rã moribunda e disse: "Quem nasce para 10 réis não chega a vintém." Essa é uma versão de Monteiro Lobato. Perceberam que as duas histórias falam a respeito de uma rã ou de um sapo que queria ficar do tamanho de um boi? Trata-se da mesma fábula, não é? Só que a gente percebe algumas diferenças aí nas características delas. Vamos conferir agora quais são essas diferenças e quais são essas semelhanças? Vamos começar com as diferenças.
algumas diferenças entre as duas fábulas. Primeiro, é o título, né? A primeira fábula chama-se O Sapo e o Boi. A segunda, A Rã e o Boi. Depois, temos as personagens. A primeira fábula, ela traz como personagens o sapo, o boi, o pato, a coruja e a garça. E a segunda fábula traz a rã, o boi e a saracura. Não sabe o que é saracura? Já sei que você está aí perguntando, tia Lu, o que é saracura? Mamãe, papai, o que é saracura? Eu vou te mostrar o que é uma saracura, tá? E olha aí, gente, essa é a saracura. Saracura é uma ave. É muito legal que todas as vezes que vocês estiverem lendo um texto e tiverem alguma dúvida do que é alguma coisa dentro daquele texto, que vocês procurem. Por quê? Porque isso vai enriquecer tanto o vocabulário de vocês quanto o conhecimento, certo? Vamos continuar aqui com as diferenças entre as duas fábulas, né? Próxima diferença, as falas. Na primeira fábula, o boi não fala, porém outros personagens falam. Já na segunda fábula, o boi fala. Ele tem lá a fala no final, não é? Do texto. Outra diferença que podemos perceber é o tamanho do texto. A primeira fábula, ela é longa. Já a segunda fábula é bem curtinha. Eu coloquei aqui, gente, algumas diferenças, porque existem várias outras. Porém, eu quero que vocês também observem. Coloquei aqui as diferenças mais óbvias para que vocês pudessem perceber junto comigo, certo? Vamos agora falar a respeito das semelhanças entre as duas fábulas. O que há em comum entre as duas fábulas? Primeiro, situação inicial, o desenrolar da história e o desfecho. Ambas as fábulas falam a respeito de um sapo ou rã que queria ficar do tamanho de um boi. A gente já começa com a situação inicial igual, não é? O sapo estava lá, ou a rã, e aí viu o boi indo beber água e quer ficar do tamanho dele. E aí o desenrolar da história vai acontecendo porque o sapo ou rã começa a querer inchar. Aí ele começa a forçar para ficar do tamanho do boi. Só que eles não conseguem. Não é isso? Depois nós temos o ensinamento, que é a moral, seja você mesmo. Apesar de, nas duas fábulas, esse ensinamento não possuir exatamente essas palavras, o ensinamento é um só nas duas, só que estão escritos de forma diferente, certo? Abram o livro de vocês na página 99 e acompanhem, junto comigo, a leitura da fábula O Lobo e o Cordeiro. Estava o cordeiro a beber num córrego quando apareceu um lobo esfaimado, de horrendo aspecto. Que desaforo é esse de turvar a água que venho beber? Disse o monstro arreganhando os dentes. Espere, que vou castigar tamanha má criação. O cordeirinho, trêmulo de medo, respondeu com inocência. Como posso turvar a água que o Senhor vai beber, se ela corre do Senhor para mim? Era verdade aquilo, e o lobo atrapalhou-se com a resposta. Mas não deu o rabo a torcer. Além disso, inventou ele, sei que você andou falando mal de mim o ano passado. Como poderia falar mal do Senhor o ano passado, se nasci este ano? Novamente, confundido pela voz da inocência, o lobo insistiu. Se não foi você, foi seu irmão mais velho, o que dá no mesmo. Como poderia ser o meu irmão mais velho se sou filho único? O lobo, furioso, vendo que com razões claras não vencia o pobrezinho, veio com uma razão de lobo faminto. Pois se não foi seu irmão, foi seu pai ou seu avô. E, nhoque, sangrou no pescoço. Moral: contra a força não há argumentos. Essa
é a versão de Monteiro Lobato para essa fábula. Há aqui no livro de vocês uma outra versão dessa fábula e eu vou conferir com vocês agora, pois será necessário ler essa outra versão para que vocês possam responder o exercício da página 100, certo? Só para não esquecer, olha aqui o glossário. Esfaimado quer dizer faminto, certo? A outra versão dessa fábula está na página 95. Acompanhe a leitura comigo. O lobo e o cordeiro. Um lobo estava bebendo água num riacho. Um cordeirinho chegou e também começou a beber, um pouco mais para baixo. O lobo arreganhou os dentes e disse: "Como é que você tem a ousadia de vir sujar a água que estou bebendo?" "Como sujar?" disse o cordeiro. "A água corre daí para cá. Logo, eu não posso estar sujando sua água." "Não me responda", disse o lobo furioso. "Há 6 meses seu pai me fez a mesma coisa." "Há 6 meses eu nem tinha nascido. Como é que eu posso ter culpa disso?" disse o cordeiro. "Mas você estragou todo o meu pasto", disse o lobo. "Como é que eu posso ter estragado seu pasto se nem dentes eu tenho?" O lobo, não tendo mais como culpar o cordeiro, não disse mais nada, pulou sobre ele e o devorou. Essa é uma outra versão da fábula O Lobo e o Cordeiro. Prestaram atenção aí? Vamos agora para a página 100 do seu livro de língua portuguesa, tá? Vou explicar os exercícios. Galerinha, página 100 do livro de vocês. Vamos lá. Número 1. Qual é a verdadeira intenção do lobo? E qual é a arma que ele usou para sair vitorioso? São 2 perguntas, não é? Então, 2 respostas. Caso você não lembre, volta lá na fábula da página 99 para responder essas 2 perguntinhas aqui. Fácil, fácil, não é? Número 2. Como o cordeiro reage diante das mentiras do lobo? Também está lá na página 99. É só você dar uma olhadinha e responder aqui. Número 3. Que diferenças você observa entre essa versão e a anterior? Você vai comparar a versão da fábula O Lobo e o Cordeiro da página 95 e a versão da página 99 e vai escrever aqui as diferenças que você encontra entre elas duas, ok? Exercício de número 4. Explique a moral da história. Você vai lá na página 99, vai reler a moral e vai explicar aqui com as suas palavras, ok? Ainda na página 100, temos uma seção chamada Cult, que traz o seguinte: um fabulista brasileiro. José Bento Renato Monteiro Lobato, 1882 a 1948, mais conhecido como Monteiro Lobato, foi um importante escritor brasileiro. No universo da literatura infantil, presenteou-nos com as obras Reinações de Narizinho, O Pica-Pau Amarelo, Caçadas de Pedrinho e muitos outros que formam a coleção do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Em Fábulas, a personagem Dona Benta narra aos netos várias histórias fabulosas inspiradas em Esopo e La Fontaine. No livro, podemos acompanhar como Pedrinho, Narizinho e Emília elogiam ou criticam aspectos das histórias, mostrando que são leitores ativos e participativos. Viu? Eu não disse para vocês que uma hora vocês iam conhecer um pouquinho mais a respeito de Monteiro Lobato? Muito interessante, gente, as obras de Monteiro Lobato. Caso tenham oportunidade, façam a leitura de algumas delas ou de todas, que seria muito legal, né? Vocês vão gostar, eu garanto. Página 101 do livro de língua portuguesa. Produção de texto. Fábula.
a minha versão. Você leu e analisou 2 versões da fábula O Lobo e o Cordeiro e agora vai escrever a sua. Para o lobo, o mais forte sempre vence. Mas será sempre assim? Escreva uma fábula em que o cordeiro consegue escapar. Use sua imaginação. Você vai escrever uma fábula que o cordeiro escapa. Não morre, como foi nas outras versões que a gente leu, né? Mas para isso, o seu livro vai te ajudar. Veja. O livro de vocês traz uma seção aqui, chamada Planejamento. Imagine como o cordeiro pode vencer o lobo. Formule o que acontecerá com o lobo. Reconte a situação e reelabore o diálogo. Escreva uma nova moral para a história. Isso daqui, você vai pegar uma folha separada e vai fazer todo esse planejamento do seu texto. Vai escrever o texto e depois você vai revisar. Vamos ver aqui o que tem nessa revisão? Para revisar o texto, verifique. Primeiro, sua versão apresenta um diálogo diferente? Se sim, você coloca aqui. Se não, você coloca aqui. Acredito que apresente, né? Porque o final da fábula será diferente. Depois, o cordeiro consegue se salvar? Aqui tem que ser sim, né, gente? Foi essa a proposta. A sequência da narrativa tem sentido? Essa daqui tem que ser sim, com certeza. Você não pode escrever um texto que não tenha sentido. Há um ensinamento moral novo ao final da fábula? Bem, aí é com vocês, tá? Você usou sinais de pontuação adequados? Isso daqui também tem que ser sim, porque vocês já sabem utilizar todos os sinais. E não esqueçam dos parágrafos, eles são importantíssimos, certo? As palavras terminadas com R ou RR estão escritas corretamente? Esse daqui também eu já vou marcar sim, porque meus alunos sabem escrever palavras com R e RR como ninguém. As outras palavras apresentam escrita adequada? Eu espero que sim também, né? Fiquem atentos a essas características aqui da revisão, tá? Página 102, edição. Depois da revisão, registre a fábula revisada no espaço disponibilizado. A fábula que você escreveu em uma folha, você vai reescrever aqui, só que dessa vez ela vai estar revisada, né? Em grupos, organizem uma roda de leitura para que todos possam compartilhar as produções. Infelizmente, nós não vamos poder fazer essa parte aqui da atividade. Mas, quando retornarmos para a escola, prometo que a gente vai fazer bastante trabalho em grupo, tá certo? E aí, gostaram da aula? Espero que sim. Não esqueçam de enviar a produção textual para o meu e-mail, tá? Um beijo, até a próxima!